Ok, vamos entender então a análise para um conjunto de aletas, né? Porque em geral a gente tem o tratamento de conjunto de aletas, não só uma aleta, é meio que incomum. Então, a eficiência para um conjunto de aletas, no caso, vai ser o que? A quantidade de calor transferido por, total, né, pelo conjunto de aletas real, dividido pela quantidade de calor máximo que seria transferida. Ou seja, a quantidade de calor máxima, né, aquele máximo transferido, seria novamente se a temperatura transmitida pela aleta fosse igual à diferença total de temperatura, que seria a temperatura da base menos T infinito, né, se ela atingisse a temperatura ambiente. Ok, então aqui você pode escrever a sua eficiência de conjunto de aletas dessa forma aqui. Como é que você chega nessa equação? Você tem que a área total agora de transferência de calor é aquela área dada pela quantidade de aletas que você tem, ou seja, o número de aletas vezes a área da aleta, né? Mas o que é transferido também por convecção na área em que você não tem aleta, que é da área da base. Então, nessa área da base, lei de resfriamento de Newton normal, você tem H vezes a área da base vezes θB. E em relação ao que é transferido pela aleta, você tem o número de aletas vezes coeficiente convectivo também da aleta, vezes a área da aleta, vezes o θB, só que vezes a eficiência da aleta. Então, a quantidade de calor total nesse caso, rearranjando aqui, né, dividindo pela área total e arrumando aqui a equação, a gente chega nessa equação aqui, 1 menos o número de aletas que você tem no seu conjunto de aletas, vezes a área de cada aleta sobre a área total, vezes 1 menos a eficiência de cada aleta. Bem, vamos fazer a aplicação então em um exercício para a gente poder entender melhor como é que funciona. Aqui no caso você tem um cilindro de pistão de um motor, de motocicleta, dado por um material que é uma liga de alumínio e de altura H igual a 0,15 metros. Um diâmetro de 50 milímetros, né, ou seja, raio de 25 milímetros. Superfície externa do cilindro está a uma temperatura de 500 Kelvin e encontra-se exposta ao ar ambiente de 300 Kelvin, com coeficiente convectivo de 50 watts por metro quadrado Kelvin. E aí você tem essas aletas anulares, que são fundidas integralmente com o cilindro para aumentar a transferência de calor. Nesse caso, ele não pede para considerar uma resistência de contato, tá? Se ele falasse, por exemplo, que as aletas são coladas, no caso, então você teria que considerar também uma resistência de contato. Em geral, essa resistência de contato é tabelada. E você tem um conjunto de 5 aletas com espessura de 6 milímetros cada uma, comprimento de 20 milímetros e pede para igualmente espaçadas, né? Então o espaçamento entre essas aletas aqui são iguais. E aí ele pergunta qual aumento na taxa de transferência de calor devido ao uso das aletas, ou seja, qual que é a diferença se eu não tivesse as aletas e quando eu coloco as aletas na taxa de transferência de calor. Bem, então a gente sabe que a taxa de transferência de calor para um conjunto de aletas é dada por essa equação aqui, né? Conforme a gente viu. Então, essa quantidade de calor, você precisa calcular alguns parâmetros aí, como a área total, a área da aleta, a eficiência da aleta e o resto você tem. Bem, você tem então um conjunto de aletas anulares com seção transversal uniforme. E aí você pode calcular de duas formas, né?
Para você obter essa quantidade de calor, você precisa da eficiência da aleta. Então, você pode utilizar a função da eficiência da aleta para esse tipo de aleta que está lá na equação 3,96 da tabela lá do Encrópera, e aí você recorre aos valores que estão lá atrás na tabela, né, das funções de Bessel modificado, e calcula a eficiência, substitui aqui, ou você pode utilizar o método gráfico. Aqui no caso, vamos utilizar o método gráfico para entender como é que resolve, em geral é um pouco mais fácil, só que você tem que calcular aqui alguns parâmetros, né? Bem, você precisa achar aqui o valor do seu eixo X. O seu eixo X é isso aqui, LC, que é o comprimento corrigido elevado a 3 meios, H que você tem, condutividade você encontra lá na tabela A1, lá do Encrópera, né, condutividade do seu material, e esse AP que é uma área corrigida, então AP é o comprimento corrigido vezes a espessura. Comprimento corrigido, para esse caso, você acha aí na própria figura que é igual ao comprimento da aleta L mais a espessura dividido por 2. Então, não se esqueçam de passar para metro aí depois. Aí você calcula o comprimento corrigido e calcula a área corrigida. Ok, quem que é a área total? A área total vai ser a área das aletas que você tem, né? A área total superficial é a área das aletas vezes o número de aletas mais a área da base. Você tem aqui. Então, a área da base, você tem que tirar essas espessuras de aleta. Então, a área da base vai ser o quê? 2πrl, né? No caso, 2πr1, que é o raio da base, L, vezes, no caso, então, o L é a altura, só que você tem que tirar o número de aletas que você tem vezes a espessura de cada uma, porque o que você tem disposto aqui da área da base para transferência de calor é o espaçamento entre essas aletas. E aí, essa seria a sua área total. E a área da aleta? A área da aleta, a sua aleta circular, né? Você tem que tirar essa área da base aqui interna referente. Então, você tem que é 2πr ao quadrado, só que quem que é o R? Então, vai ser o R2C corrigido, ó, também você pode encontrar na tabelada. O R2C corrigido menos esse raio interno, que é R1 ao quadrado. E aí, o R2C tá aqui também, é igual a R2, o seu raio 2, mais uma espessura sobre 2 corrigida. E aí, calculando todos esses valores, você substitui aqui na equação e acha o calor transferido pelo seu conjunto. Se eu não me engano, esse calor dá alguma coisa próximo a 620. Bem, vocês vão encontrar aqui essa quantidade de calor. E aí, ele quer saber a diferença dessa quantidade de calor encontrada em relação a quando você não usa aleta. Então, quando você não usa aleta, você tem apenas o calor da base mesmo. E aí, o calor da base é igual a H vezes a área da base sem aleta, que é π2r1h, vezes a temperatura da base menos T infinito. E aí você encontra aí essa diferença, então, de transferência de calor e vê o quanto que aumentou, né? No caso, o quanto que você consegue dissipar mais, dissipar mais a quantidade de calor para o meio ambiente, não afetando aí tanto a eficiência do seu pistão.